Dois, um, dois, três, testando o som. Ok. Teste som. Ok. Pronto. Já estou vendo aqui que já está chegando o áudio, né? Tá chegando ok para vocês aí, pessoal? O áudio também, tá dando para ouvir direitinho? Então, vamos nessa, né? Finalizar aqui, vamos para. Ok. Vanessa tá falando aqui que não está conseguindo assistir. Pronto, a Bruno já está vendo. Pessoal, eu estou gravando também essa aula. O objetivo da gravação é para os alunos que tiveram alguma dificuldade de assistir pelo YouTube. Eu vou estar enviando para vocês, ok? E também, então, logo termina essa aula aqui, ela já vai estar disponível para vocês aqui no próprio canal do YouTube. Bruno está dizendo que está tudo bem. Bruno Fernandes diz que o som está um pouco baixo. Acho que é porque eu estou falando um pouco baixo. Deixa-me ver se eu coloco aqui um outro microfone para ver se melhora, pessoal. Pronto. Ah, resolvi um probleminha que poderia começar a acontecer, que era vocês ouvirem duas vezes a mesma voz, porque também está aqui no YouTube. Não sei se estava acontecendo isso, mas agora está ok. Então, vamos estar dando início agora. Qualquer coisa, a turma que estão acompanhando ao vivo também pelo Google Meet pode enviar algumas dúvidas aqui pelo chat, tá bem? Então, vou fazer aqui a transição. Estou com um problema aqui na minha transmissão, mas vai dar certo. Estou com um probleminha aqui, pessoal, só para conseguir cortar o vídeo, sabe? De uma cena para outra cena. Estava funcionando tudo muito bem até agora há pouco, mas vamos lá. Clicar, ok.
Não sei o que houve aqui, pessoal, mas o meu OBS ele está sem fazer a transição. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu tinha configurado aqui a transição para a tecla setinha para o lado e ele não está obedecendo, né? Eu vou colocar aqui o número um, que era o que eu estava usando antes, e vamos ver se foi. Não foi. E aqui de outra forma. Deu certo. Então vai dar certo agora. Vamos ver se já chegou aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos estar dando início aqui. Vocês me dizem se está chegando direitinho aí para vocês. Vou até colocar aqui pelo meu celular também, para ver se eu consigo acompanhar. Pronto, acho que aparentemente está chegando aqui. Vamos estar falando hoje sobre limites fundamentais e o nosso objetivo é falar sobre o limite trigonométrico fundamental. Deixa eu tirar aqui do YouTube para não ficar sobrecarregando a internet. Certo? Então, o limite trigonométrico fundamental, pessoal, é esse limite aqui, ó. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Ok? Então, quando você está calculando o limite e aparece o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, o primeiro problema que a gente tem é que quando x tende a zero, o denominador aqui é zero. Então, dividir por zero, a gente sabe que é uma indeterminação. Então, com isso, a gente teria que encontrar um modo alternativo para poder fazer essa divisão, na verdade, para poder calcular este limite, sem necessariamente ter que fazer a divisão, né? Mas saber qual de fato é o valor desse limite. Então, nós vamos ver que o valor desse limite aqui é 1. Ok? Então, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Como é que a gente poderia justificar, provar que esse limite é igual a 1? Vou dar uma ideia aqui de uma demonstração para vocês. Bem, aqui a gente pode dar início com a circunferência trigonométrica. Na circunferência trigonométrica, nós sabemos que, uma vez que a gente considera aqui o raio, esse raio é unitário, e aqui você tem um cosseno, aqui você tem o seno. Então, aqui é o seno de x, aqui é o cosseno de x, onde x é este ângulo. Além disso, nós podemos considerar uma reta, que é a reta tangente. Vou usar aqui essa outra cor, a reta das tangentes. Imagina que aqui você tem um eixo das tangentes, tangente de x. Então, quando eu prolongo o raio, a interseção do prolongamento do raio com o eixo das tangentes é a tangente de x. Então, aqui você obtém dois triângulos, né? Esse triângulozinho aqui, ó, vou chamar de OP, P', e o triângulo OQ, Q'. OP, P', OK, Q'. Então, vou escrever esse triângulo aqui. E vamos ficar com dois triângulos. Triângulo OP, P'. Ah, desculpa, P' está aqui, né, pessoal? Aqui eu tenho OP, P', e aqui eu tenho OK,
Q'. Esse comprimento vale 1, esse comprimento vale o cosseno de x. Eu vou apagar esse P', o Q e o Q' para não sobrecarregar a imagem. Então, aqui vale o cosseno de x. Na verdade, o cosseno de x é aqui até esse ponto. E quando você considera o cateto adjacente inteiro, vale 1, ok? Então, esse espaço é 1, esse espaço é 1 até aqui. E essa altura aqui é a tangente de x. Tangente de x. Já esse cateto oposto do triângulo menor, aqui vale o seno de x. Então, com esse triângulo, nós podemos usar as relações e obtemos imediatamente o seguinte, que o seno de x é menor do que a tangente de x. Mas obtemos algo ainda melhor. Note que esse pedacinho aqui, ó, vou colocar aqui com uma cor, deixa eu ver aqui a cor, vermelho. Este setor circular, ele vale exatamente o valor x, o valor do ângulo x. Porque o setor circular é o raio vezes o ângulo. Como o raio é unitário, 1 vezes x é x. Então, se considerarmos aqui um setorzinho circular, eu vou tirar esse seno daqui, vou fazer aqui esse setor circular. Não está aparecendo um setor circular, né, pessoal? Vamos ajustar aqui. Então, aqui vale x. Então, aqui é o seno de x, aqui é x e aqui é a tangente de x. Então, perceba que seno de x é menor do que x, menor do que ou igual, vou colocar assim, que por sua vez é menor do que ou igual a tangente de x. Então, nós temos essa desigualdade simultânea. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta aqui para mim no chat. Aparentemente não. Temos essa desigualdade simultânea, agora vamos trabalhar com essa desigualdade simultânea, pessoal. Aqui, a gente pode dividir tudo pelo seno de x. E vamos ficar com seno de x dividido pelo seno de x, menor do que ou igual a x dividido pelo seno de x, que por sua vez é menor do que ou igual a tangente de x dividido pelo seno de x. Ok? O pessoal está falando que está travando bastante pelo YouTube, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou parar a transmissão no YouTube e vou iniciar a transmissão normal aqui, tá bem? Com vocês. Deixa eu dar uma interrompida na transmissão do YouTube e vou iniciar a transmissão pelo nosso velho Meet. Eu vou ver se eu consigo continuar gravando pelo YouTube também. Transmissão pelo Google Meet. Ok, estou tentando iniciar aqui pelo Google Meet também. Interrompendo aqui a transmissão, depois eu tento fazer o upload do vídeo completo.
Pronto, pessoal, vamos aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí pelo Meet? Vocês estão conseguindo me ouvir aqui agora pelo Meet? Ok, estava dando aqui uns ecos, acho que era porque o outro também estava funcionando aqui. Agora, vamos lá. Vamos fazer o teste para ver se vai travar melhor. Se vai travar menos, no caso, né? Se vai ficar melhor. Ok, então, estava falando aqui, pessoal, do limite trigonométrico fundamental. O limite trigonométrico fundamental é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Então, esse limite é para dar 1 a resposta. Então, a gente montou aqui a circunferência trigonométrica, vimos que o x é o ângulo e que o seno de x é esse tamanhozinho aqui, por isso seno de x é menor do que x, que é a medida desse arco, que por sua vez é menor do que a tangente de x, menor ou igual. Aí, com isso, nós dividimos essa desigualdade simultânea tudo por seno de x. Dividimos isso por seno de x, esse e esse. Quando fazemos essas divisões, seno de x dividido pelo seno de x dá 1. Então, aqui vai ficar 1 menor do que ou igual a x dividido pelo seno de x, que por sua vez é menor do que ou igual a tangente de x dividido pelo seno de x. Só que a tangente de x é seno dividido pelo cosseno. Então, aqui é... Deixa eu ajustar aqui o tamanho. Aqui você vai ter seno de x. Esse seno ficou estranho. Seno de x dividido pelo cosseno de x, dividido por esse seno de x. Então, esse de cima, essa fração equivale à tangente, e aqui eu tenho um seno de x. Então, quando a gente simplificar este com este, aqui, ó, olha o que é que vai acontecer. Vamos ficar simplesmente com 1 menor do que ou igual a x dividido pelo seno de x, que por sua vez é menor do que ou igual a 1 sobre o cosseno. 1 dividido pelo cosseno de x. Então, nós temos essa desigualdade simultânea. E aqui nós vamos aplicar agora o teorema do confronto, o teorema de sanduíche, que vimos na aula passada. Vou calcular o limite desse e o limite desse. O limite da constante 1 é a própria constante 1, e o limite do cosseno de 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero, a gente também vai ver que é 1. Ok? Então, note que o limite de 1, quando x tende a zero, é 1. É 1. Coloquei zero aqui, mas é 1. E limite de 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero, vai ser 1 sobre o cosseno de zero, só que cosseno de zero é 1. Então, vai ser 1 sobre 1, que também é 1. Porque o cosseno de zero é 1. Então, este limite é 1 e este limite é 1. O que acabamos de justificar é que este vai para 1 e este também vai para 1. Logo, pelo teorema do confronto, se o limite dessa função aqui que está por baixo, está minorando essa, é igual ao mesmo valor do limite da que está por cima, então o limite desta aqui também tem que ser 1. Então, daí, pelo teorema do confronto, deixa eu ajeitar esse pelo aqui, né, pessoal? Daí, pelo teorema do confronto, o limite de x sobre o seno de x é igual a 1. Então, chegamos, claro, aqui quando x tende a zero, né? Então, chegamos ao que a gente queria provar, que o limite de x dividido pelo seno de x, na verdade, não era nem isso que a gente queria provar, né? O que a gente queria provar é esse limite aqui, ó, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Mas a gente mostrou o limite de x sobre o seno de x. Mas o que temos é que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero,
Isso aqui é igual ao limite do inverso de x sobre o seno de x, quando x tende a zero. Só que este aqui de dentro, a gente acabou de ver aqui que é 1. Então, vamos ficar com 1 elevado a menos 1. E 1 elevado a menos 1 é 1 dividido por 1, que também vale 1. Ou seja, o limite de seno de x sobre x é igual a 1. E era isso que a gente queria provar. Este camaradinho aqui, ó, que é o que nós chamamos de limite trigonométrico fundamental. Aqui. Só um momento. O limite trigonométrico fundamental é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Tá dando para vocês acompanharem, pessoal, direitinho aí? Como é que tá para vocês? Melhorou em relação a travamento? Tá travando do mesmo jeito? Me deem um feedback aí, pessoal que está acompanhando pelo canal aqui do Google Meet. Simone disse que melhorou. Então, vamos para frente, né? Eu vou mostrar aqui agora na apostila da gente, limite trigonométrico fundamental, em primeira proposição, limite trigonométrico fundamental diz que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Então, aqui nós temos exemplos. Claro, aqui na apostila eu não me preocupei em demonstrar, e sim em aplicar, em usar esse resultado para resolver exemplos como este primeiro aqui. Então, vocês vão tomar como verdade esse limite. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. A gente já conseguiu provar. E agora vamos usar esse resultado para calcular o limite de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. Então, vou fazer isso aqui na nossa lousa preta. E vamos ver agora quem é o limite de... Um exemplo, né, aqui. Por exemplo, pede para a gente calcular o limite de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado quando x tende a zero. Então, imagina que você está precisando calcular esse limite. Vamos usar o limite fundamental para calcular este. Então, aqui tem duas formas de você resolver. A primeira forma é você simplesmente fazer o seguinte. Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado é o mesmo que você escrever seno de x dividido por x vezes seno de x dividido por x. Porque seno vezes o seno de x dá seno ao quadrado e x vezes x dá x ao quadrado. Então, a gente só desmembrou. Porém, a gente acabou de ver que o limite de seno de x sobre x é 1. Então, esse limite aqui vai tender a 1 e esse também vai tender a 1. Então, vamos ficar com 1 vezes 1, que é 1. Ou seja, o limite de seno ao quadrado de x sobre x também vale 1. Uma outra forma de ter resolvido esse mesmo limite seria da forma que eu vou resolver agora, que é útil para outros contextos. Imagina que você está agora com o limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. Vimos que a gente pode desmembrar assim, okay? Escrever como um produto, mas a gente também pode escrever como uma potência. E como uma potência, essa fração fica seno de x dividido por x, tudo ao quadrado, porque vai ficar o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador, ou seja, seno ao quadrado está aqui e x ao quadrado está aqui. Feito isso, a gente aprendeu aqui que o limite da potência é a potência do limite, então o limite de seno de x sobre x a gente já sabe que é 1, então aqui eu vou ficar com 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, observe que obtemos a mesma resposta. Essa forma aqui eu acho particular mais interessante do que essa. Por quê? Porque com esse procedimento aqui, a gente poderia resolver, por exemplo, este limite aqui. Ó. Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês. Imagina que a gente está dentro do limite de seno de x
sobre x. Desculpa, pessoal. Seno elevado a 2022 dividido por x elevado a 2022. Isso quando x tende a zero. Olha só, então a gente pode colocar tudo dentro de uma potência e vamos ficar com o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, tudo elevado a 2022. E se a gente fosse optar pela essa primeira forma, a gente teria que escrever seno de x sobre x vezes seno de x sobre x 2022 vezes. Mas, na forma de potência, a gente não precisa fazer assim. Basta usar agora a regra da potência, e esse limite aqui é 1. Então, vamos ficar com 1 elevado a 2022, mais 1 elevado a qualquer número é sempre 1. E esse problema estaria resolvido. Está resolvido, no caso, né? Pronto. Então, deu para entender aí, pessoal, essas ideias? Ok, Matheus aqui entendeu, Simone também. Então, vamos voltar aqui para a apostila. Então, na apostila eu resolvi exatamente usando essa técnica, que eu acho mais interessante. E agora, tem um exercício. E esse exercício eu vou deixar para vocês calcularem. Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês calcularem e digitarem a resposta no chat. Quem é o limite de seno elevado a 5 sobre x elevado a 5, pessoal? Coloquem a resposta no chat. Só olhando vocês já vão conseguir, né? Matheus aí já respondeu, né? Exatamente, esse limite é 1. Porque vai ficar seno de x sobre x, tudo elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1. Pronto. Agora vamos ver este outro exemplo. Deixa eu cobrir aqui essa solução. Mostre que o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, é zero. Deixa eu apagar isso aqui em cima. E o nosso objetivo agora é resolver este aqui. Vamos trabalhar para resolver esse limite. Mostrar que o cosseno de h sobre cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, é zero. Então, esse limite já caiu algumas vezes em algumas das provas que eu já passei para os meus alunos. E vamos ver aqui. Exemplo, mostrar que o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, esse limite é zero. Então, vamos à solução, ou à demonstração. Então, digamos que a gente não soubesse, né? Vou até apagar aqui. Digamos que a gente não sabe, então a gente vai começar aqui com o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou iniciar multiplicando pelo conjugado do numerador. Então, quando eu multiplicar cosseno de h menos 1 por cosseno de h mais 1, isso aqui, né? Aí eu vou multiplicar por cosseno de h mais 1. E também vou dividir por cosseno de h mais 1. Então, feito isso, o que é que vamos obter? Limite quando h tende a zero. Ora, se eu tenho um produto de uma soma pela diferença, eu vou ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui eu vou ficar com cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, tudo dividido por h vezes essa expressão aqui. H que multiplica o cosseno de h mais 1. E agora, cosseno ao quadrado de h menos 1, você pode lembrar aqui do limite da relação trigonométrica fundamental, né? Que a gente aprende que o seno ao quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h é igual a 1. Então, se eu passar esse cosseno ao quadrado para o segundo membro,
eu vou ficar com o seguinte. Na verdade, eu posso fazer o seguinte. Aqui é cosseno ao quadrado menos 1, né? Então, eu posso passar esse 1 para o primeiro membro e eu vou obter cosseno ao quadrado de h menos 1, ou seja, esse estava positivo, vem para cá negativo. E aqui eu tenho seno ao quadrado de h, vai para o segundo membro negativo. Vai ficar menos seno ao quadrado de h. Pronto. Então, observe que esta expressão aqui do numerador é igual a menos seno ao quadrado de h. Então, aqui eu vou ficar com menos, deixa eu só voltar para outra cor. Aqui eu vou ficar com menos seno ao quadrado de h. Porque isso aqui acabamos de ver que vale menos seno ao quadrado de h. Tudo dividido por h vezes o cosseno de h mais 1. h vezes cosseno de h mais 1. Vou só ajeitar esse pontinho aqui, que ele não existe. Pronto. E agora aqui a gente vai usar, vamos desmembrar aqui e usar o limite trigonométrico. Então, isso aqui é igual ao limite quando h tende a zero. Observa que aqui tem h e aqui tem seno ao quadrado de h. Esse seno ao quadrado de h, eu posso escrever simplesmente assim, ó. Seno de h sobre h vezes... Aí aqui teria que ter menos o seno ao quadrado. Mas como aqui já tem o seno, então aqui vai ficar menos o seno de h. Porque quando eu multiplicar isso por esse, eu obtenho exatamente esse. Aqui no denominador eu já peguei o h, restou apenas cosseno de h mais 1. Então, eu coloco aqui cosseno de h mais 1. Pronto, feito isso, este limite, pessoal, é o limite trigonométrico fundamental, que vai valer 1. Então, aqui vai ficar 1, que multiplica menos seno de h. Quando h tende a zero, seno de zero é zero. Então, aqui vai ficar menos zero. Deveria ter colocado aqui. Menos zero. E aqui vai ficar cosseno de h mais 1. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Ou seja, 0 dividido por 2 é 0. 0 vezes 1, 0. Então, note que este limite é igual a zero. Era o que eu estava querendo justificar que este limite aqui, ó, vale zero. Ok? E acabamos de fazer isso agora. Então, portanto, este limite é igual a zero. Eu acho que teve uma prova que eu já fiz aqui para vocês, pessoal, que tinha um limite como esse. Deixe-me ver aqui. Uma prova de semestres anteriores. Primeira prova. Primeira prova. Não, nessa aqui não. Não caiu. Talvez em uma reposição tenha caído. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar aqui para outra prova. Reposições. Outra. Primeira questão aqui, ó. Seja f uma função dada por f de x igual a 1 menos o cosseno de x sobre x, se x é menor do que zero, e é menos 1 mais x elevado a 1 sobre x, se x é maior do que zero. Esse aqui, né? Então, quando x é menor do que zero, vale essa expressão. E aqui a gente pede para calcular os limites laterais. Limite quando x é maior do que zero, limite quando x é menor do que zero, e verificar se o limite de f existe. Então, o item B, para você resolver o item B dessa questão, você vai precisar calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Então, para isso, você vai fazer o limite quando x tende a zero pela esquerda, x é menor do que zero. Se x é menor do que zero, você vai usar essa parte aqui, ó. Ok? X menor do que zero, o f de x é 1 menos o cosseno de x sobre x.
Você vai ficar com 1 menos cosseno de x sobre x. E foi isso que a gente acabou de calcular? Não, a gente calculou o cosseno de h menos 1 sobre h. Só que essa mesma ideia você aplica aqui, ok? Então, você vai multiplicar e dividir por 1 mais o cosseno de h. Um aluno que viu a aula direitinho, ele deve ter lembrado, estudado e lembrou. Nesse caso, eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado de 1 mais o cosseno. De 1 menos o cosseno. No caso, é 1 mais cosseno de h. No caso, x, né? Cosseno de x. Dividido por 1 mais cosseno de x. Pronto. Então, quando ele fizer essas continhas, ele vai obter aqui. Deixa eu voltar aqui para o azul. Ele vai obter aqui, ó, o limite de 1 menos o cosseno de x vezes 1 mais o cosseno de x é 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de x. Tudo dividido por x vezes 1 mais o cosseno de x. Quando x tende a zero pela esquerda. Pronto. Quando o aluno fizer isso, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai ficar com limite, quando h tende a zero, pela esquerda, de 1 menos o cosseno ao quadrado, dividido por x, vezes 1 mais cosseno de x. Pronto. Agora, 1 menos o cosseno ao quadrado, a gente acabou de ver que isso aqui vale seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Tudo dividido por x, que multiplica 1 mais o cosseno de x. Quando... eu estou colocando aqui h tende a zero, pessoal, mas é x tende a zero. Não sei de onde é que eu tirei esse h, acho que foi do exemplo anterior. Que a variável é x. Então, x tende a zero pela esquerda, e agora x tende a zero aqui pela esquerda. Aqui, a gente vai só reorganizar. Seno ao quadrado é seno vezes seno. Então, reorganizando este limite, vamos ficar com o limite, quando h tende a zero, de seno de x sobre x, vezes seno de x dividido por 1 mais h. Seno de x dividido por 1 mais h. Mais cosseno de x, pessoal. Seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. E, portanto, esse limite aqui é o fundamental, trigonométrico fundamental, que dá 1. Seno de zero é zero. Mais uma vez, aqui é x tendendo a zero. Seno de zero é zero. E aqui vai ficar com 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1. Então, ficamos com 1 vezes zero dividido por 2, ou seja, é zero. Então, o limite à esquerda vale zero. No caso, esse camarada aqui vale zero. Então, você calcula o limite à direita, se der zero, o limite existe. Se der diferente de zero, então o limite não existe. E problema resolvido. Na próxima aula, a gente vai estar vendo como calcular limites de expressões como essa e limites também quando x tende a mais infinito. Ok? Vamos voltar aqui para a apostila. Deixa eu ver se tem mais algum caso aqui interessante. Tem este caso aqui. Esse caso aqui é bem interessante, pessoal. Calcular o limite de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Eu vou dar aqui uns 3 minutinhos para vocês calcularem o 2,18. Calculem esse 2,18 e coloquem a resposta no chat, pessoal.
Então, vou deixar uns 2 minutinhos aí para vocês calcularem o resultado. Enquanto isso, eu dou uma saída rapidamente aqui e já volto, certo? E aí, pessoal, todo mundo respondeu já essa? 2,18? É só cosseno de x. Vou escrever aqui no outro. Que é o limite exercício. O limite de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então, esse limite já caiu em algumas provas, pessoal, que eu elaborei. Então, é um limite importante. Então, a ideia aqui, para resolver esse limite, é a gente, mais uma vez, multiplicar e dividir pelo conjugado. Você vem, multiplica por 1 mais o cosseno de x, dividido por 1 mais o cosseno de x. Então, feito isso, você vai ficar com o limite, quando x tende a zero, 1 menos o cosseno vezes 1 mais o cosseno, é o produto da diferença pela soma, vai ficar com o quadrado da primeira parcela menos o quadrado da segunda. Então, dá 1 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos cosseno ao quadrado. Tudo dividido por x ao quadrado, eu coloquei cosseno elevado a x, cosseno ao quadrado. Tudo dividido por x ao quadrado, que multiplica 1 mais o cosseno de x. Deixa eu ajeitar esse 2. E esse. Pronto. Tudo isso vezes 1 mais cosseno de x. Pronto. Agora, 1 menos o cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Então, aqui nós vamos ficar com o limite de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado vezes 1 mais o cosseno de x, quando x tende a zero. E agora vamos ajustar isso aqui. Note que esta fração é equivalente ao seguinte. Eu posso escrever seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, que é equivalente a seno de x sobre x, tudo ao quadrado, tudo elevado a 2, vezes 1 dividido por 1 mais o cosseno de x. Pronto. Então, deixa eu ajeitar esse seno aqui, pessoal, tá horrível.
que é para ficar seno de x sobre x ao quadrado. Quando eu levar seno ao quadrado, vai estar aqui, vezes 1, seno ao quadrado de x. X ao quadrado está aqui, vezes 1 mais o cosseno de x. Ok? Então, de fato, este é equivalente a este. Agora, seno de x sobre x, quando x tende a zero, é o limite fundamental, limite trigonométrico fundamental. Esse limite é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre esse 2, tá? 1 ao quadrado, vezes essa expressão. 1 dividido por 1 mais o cosseno de 1. Cosseno de zero, que é 1. Então, ficamos com 1 vezes 1 meio. 1 vezes 1 meio. Ora, 1 vezes 1 meio é 1 meio. Então, percebo que esse limite é igual a 1 meio. Ok? Problema resolvido aqui. Pronto. Solução feita. Deu para entender aí, pessoal? Vocês depois pratiquem em casa e veja se vocês conseguem resolver. Então, dei uma lida aqui no material para a próxima aula. Próxima aula, a gente vai estar estudando os limites infinitos e o limite fundamental de Euler também. Ok? Eu acho que antes, até porque esse limite infinito aqui, eu vou testar o limite fundamental de Euler. É equivalente ao seno ao quadrado, né? É isso aqui. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Sempre lembre dessa fórmula. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa fórmula, ela se chama-se relação trigonométrica fundamental. Quando você vê essa fórmula, você deve vê-la tanto dessa forma, como tem algumas variações dela. Então, tem algumas variantes dessa fórmula interessantes. Uma delas é quando você isola o cosseno ao quadrado, então você obtém diretamente que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. 1 menos o seno ao quadrado de x. E quando você isola o seno ao quadrado, você tem que seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Essas duas fórmulas aqui são equivalentes a esta. Só passando isso aqui para o próximo membro e este aqui para o segundo membro. Maravilha. Ok, vamos lá. Lista de exercícios, Simone. Então, os exercícios têm os da própria teoria e também vocês podem pegar alguns exercícios nesse livro aqui, ó, do Guidoriz. Deixa eu mostrar aqui para você. Ah, não tem como mostrar por aqui. Só para quem for ver o vídeo, né? Eu estou sem as minhas câmeras, mas vocês podem ver o livro do Guidoriz. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Guidoriz. Guidoriz, volume 1. Que no caso, cálculo 1. Cálculo 1. O nome dele é Hamilton Luiz Guidoriz. Hamilton Luiz Guidoriz. Pronto, está no chat aí, pessoal. Aí lá tem muitos exercícios que vocês podem usar.
E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, a nossa aula de hoje, e até a próxima aula para todos.